Nem todo abraço é seguro, nem todo ambiente é neutro, e nem todo rosto é o que parece. Vivemos em uma era onde o mal já não se esconde nos becos, mas sorri nos púlpitos, nas amizades antigas e até nos próprios pensamentos. Acreditamos, ingenuamente, que todo silêncio é paz, que toda boa intenção é santa e que o mal virá com chifres e gritos. Mas a verdade mais incômoda, é que o inferno se tornou educado. E quando o mal se aproxima de alguém que não tem o dom de discernir, ele não precisa se disfarçar. Basta que a pessoa continue cega, achando que o amor cristão é aceitar tudo sem jamais desconfiar. O problema não é o mal óbvio, é o mal sutil. Aquele que caminha ao nosso lado enquanto oramos, que nos elogia quando entregamos uma palavra, que conhece nossos gostos, cita versículos e até nos chama de vaso. E se você acha exagero, pergunte-se: quantas vezes você se sentiu desconfortável ao lado de alguém, mas ignorou o alerta porque não se deve julgar? Quantas vezes você abafou o seu espírito para manter a aparência de comunhão? Há uma tragédia silenciosa acontecendo. Cristãos cheios de dons, mas vazios de discernimento. Homens e mulheres que ouvem a Deus, mas não percebem o diabo sussurrando logo atrás da cortina. O dom de discernir espíritos não é um luxo, é um grito de sobrevivência em tempos onde o mal se traveste de luz. Lembro-me do dia em que vi o rosto do mal, não com olhos naturais, mas com uma visão que ardeu por dentro, como se o espírito me dissesse: acorde, ele não é quem diz ser. E naquele instante, entendi que o diabo não entra com violência. Ele entra com permissão. Permissão que damos toda vez que ignoramos os sinais, calamos a intuição santa e colocamos o amor acima da verdade. É nesse momento que o mal se instala, quando confundimos bondade com cegueira. Quantas alianças você fez com pessoas que pareciam de Deus, mas aos poucos foram drenando sua fé, desviando seu foco, roubando sua intimidade com o Espírito. Quantos convites você aceitou em nome da unidade, sem perceber que estava sendo seduzido para uma prisão invisível? O discernimento não é apenas saber o que é certo e errado, é sentir o cheiro da serpente, mesmo quando ela veste perfume de adoração. É identificar o veneno, mesmo quando ele vem em taças douradas, sob palavras doces e gestos carismáticos. O diabo não tem pressa. Ele observa, ele espera e ataca justamente quem não crê que ainda é necessário discernir. Há algo em sua rotina que talvez esteja sabotando sua sensibilidade espiritual e você nem percebeu. Um relacionamento, uma rotina, uma voz, uma influência que parece inofensiva, mas que está desligando sua capacidade de sentir o céu e reconhecer o inferno. E agora, por alguma razão misteriosa, essa introdução cruzou o seu caminho. Talvez porque você esteja prestes a entrar em algo, ou a se libertar de algo. Mas uma coisa é certa: essa visão proibida, esse vislumbre do mal, só é concedida àqueles que ousam pedir mais do que bênçãos. Pedem discernimento, e quem pede discernimento verá o que muitos evitam ver. Se você está buscando crescimento espiritual e quer aprofundar sua fé com insights poderosos de C.S. Lewis, na descrição do vídeo tem um devocional. Nele você se aprofundará na comunhão com Deus. 30 dias de reflexões transformadoras. Versículos para fortalecer sua caminhada. Orações para te guiar todos os dias. Desafios práticos diários para lhes acender a chama do Espírito Santo. Baixe agora e comece sua jornada rumo a uma fé mais profunda. Clique no link na descrição e garanta o seu. Há momentos em que oramos para Deus abrir nossos olhos, e Ele abre. Mas o que vemos nem sempre é belo, nem sempre é reconfortante. O dom de discernir não mostra apenas o que está errado ao nosso redor, mas também o que há de podre dentro de nós.
É como se o Espírito pegasse um espelho coberto de pó e dissesse: olhe. O reflexo que surge é tão nítido que se torna incômodo. Ali não estão apenas as intenções alheias, mas os acordos que fizemos com o mal em nome da conveniência espiritual. A verdade é que muitas vezes não fomos enganados. Nos deixamos enganar porque era mais confortável abraçar o erro disfarçado de paz do que romper com ele em nome da verdade. Você já sentiu aquela presença silenciosa que entra num ambiente e muda o ar sem dizer uma palavra? Já confiou em alguém que te olhava nos olhos enquanto sorria, mas seu espírito se contorcia por dentro como se soubesse que algo estava errado? Foi assim comigo, e por muito tempo eu ignorei. Achei que era julgamento, que era minha carne, mas era Deus tentando falar e eu me recusava a ouvir. Até que naquele momento específico vi o que ninguém mais via. Era como se o rosto sorridente diante de mim derretesse e revelasse o olhar vazio do inferno. Não havia possessão, havia intenção. E às vezes a intenção é mais perigosa que a possessão, porque se esconde por anos sem ser notada. Há uma epidemia espiritual entre nós, cristãos que ouvem a palavra, mas não escutam o Espírito, que interpretam o bem apenas pelas aparências e não pelas frequências espirituais. A ausência do dom de discernimento cria igrejas cheias e céus vazios, gente abraçando maldições com a mesma empolgação com que canta louvores. Relacionamentos baseados em promessas humanas, alianças feitas por carência e votos ditos sem o menor senso de eternidade. O discernimento não é sobre sentir paz, é sobre reconhecer a atmosfera do trono ou o hálito do inimigo. E há lugares cheios de luzes que exalam cheiro de morte. Talvez você esteja ouvindo isso agora porque há algo ou alguém drenando sua sensibilidade sem que você perceba. Algo que parece certo, mas te mantém preso, anestesiado, espiritualmente cego. Um ciclo, um hábito, uma voz que você confiou, mas que nunca te levou para mais perto de Deus. Já viveu algo assim? Escreve aqui nos comentários. Às vezes, abrir o que está guardado é o primeiro passo para se libertar do que te controla em silêncio. Não precisa contar tudo. Um eu sei já carrega mais verdade do que 1000 palavras religiosas. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12, verso 10, que a um é dado o dom de discernir os espíritos. Mas por que esse dom é tratado com tanto desinteresse? Talvez porque ele não tenha palco. Ele não emociona como uma profecia, nem impressiona como um milagre. Mas é o único dom que separa a luz da imitação. É o dom que protege o altar de Jezabels ungidas e Absalões sorridentes. O discernimento é o guardião da intimidade. Sem ele, abrimos portas que nunca mais conseguimos fechar. Sem ele, chamamos de amizade o que é só sedução disfarçada. O inimigo sabe que você ora, sabe que você jejua. Mas se há algo que ele teme, é que você enxergue, que você perceba, porque quem percebe não negocia, quem vê não se mistura. E quem tem olhos espirituais jamais será escravo de manipulação emocional ou doutrinas feitas para agradar o ego. Você já passou por isso? Já sentiu que estava sendo enredado, mas só entendeu depois que saiu? Compartilha aqui. Sua história pode ser o alerta que alguém precisa. O dom de discernimento não é uma lente para julgar os outros. É uma lâmpada para iluminar o interior. Às vezes, o mal que identificamos nos outros é o reflexo daquilo que ainda não tratamos em nós. E é por isso que muitos evitam esse dom. Ele não poupa ninguém. Ele revela, ele incomoda, ele arranca disfarces. E muitos preferem um engano confortável a uma verdade que dói. Mas quem ousa pedir esse dom, entra em um caminho onde não há mais como viver como antes. A inocência religiosa é substituída por uma sensibilidade de guerra e toda a sua caminhada muda de direção. Se essa palavra está revelando algo escondido dentro de você, não guarde.
Fale, comente, escreva. Às vezes, é justamente no momento em que damos nome à serpente que ela perde a força. Se isso está doendo, apenas diga, eu sei, porque quem sente, entende. O dia em que vi o rosto do mal foi também o dia em que reconheci a presença de Deus de forma mais clara, porque o mesmo dom que revela a escuridão também confirma a luz. E foi naquele momento que entendi que o discernimento não é para os santos perfeitos, é para os sedentos sinceros. Não é um troféu para quem é forte, mas uma bússola para quem não quer se perder. Não se trata de julgar, mas de sobreviver espiritualmente num mundo onde o diabo não invade. Ele convence. Lembra quando Jesus disse em Mateus capítulo 24 que, se possível, até os escolhidos seriam enganados? A chave está aqui, se possível. O discernimento torna impossível o que o diabo tenta tornar inevitável. É o Espírito dizendo, cuidado com o que parece certo. É o Pai gritando no silêncio, olhe de novo. E quando olhamos de novo, vemos. E ao ver, somos chamados a agir, a cortar, a afastar, a orar diferente, a não se curvar. O discernimento nos obriga a escolher. Ou seguimos sendo simpáticos com o erro, ou decidimos pela santidade que separa. E sim, muitas vezes, isso nos deixa sozinhos. Mas melhor andar com Deus no deserto do que sorrir com o diabo no jardim. Porque há alianças que nos fazem florescer, e há alianças que nos enterram. E só quem discerne sabe a diferença. Você sente que precisa desse dom? Que algo dentro de você está te chamando para enxergar mais? Então comente, Senhor, me dá olhos. Pode parecer pouco, mas é assim que começa. O céu se move quando uma alma decide ver o que a carne preferia esconder. O discernimento não é um dom que nos torna superiores. É um dom que nos torna responsáveis. Depois que você vê, não pode mais fingir que não viu. Depois que sente, não pode mais viver entorpecido. Há um ponto na jornada em que Deus deixa de falar com palavras e começa a nos ensinar com atmosferas, gestos silenciosos, presenças que ninguém mais percebe. E é ali, nesse lugar sem nome, que nossa fé deixa de ser decorada e passa a ser experimentada. Como uma lâmina que separa alma e espírito, aparência e essência, luz e reflexo. A verdade mais dolorosa é também a mais libertadora. Nem toda bondade é divina. Nem toda oração agrada ao céu. E há alianças espirituais que só podem ser rompidas com lágrimas, que não são visíveis aos olhos humanos, mas que Deus recolhe como provas de que finalmente você entendeu. O rosto do mal raramente grita, ele sussurra. E os ouvidos treinados pelo Espírito reconhecem esses sussurros, mesmo quando estão disfarçados de elogio, cuidado ou falsa humildade. Ver isso muda tudo e muda para sempre. Você pode ignorar a voz que arde agora em sua consciência. Pode fingir que esse vídeo foi só mais um. Mas se o Espírito tocou alguma parte sua que andava adormecida, então você já sabe. Não há como voltar. Essa palavra foi um espelho. E se você teve coragem de olhar até aqui, então algo dentro de você já foi convocado para uma nova dimensão da fé. Uma fé que não se satisfaz com o que brilha, mas busca o que arde. Não o que impressiona, mas o que purifica. E o que purifica sempre dói antes de curar. Talvez você não consiga explicar o que está sentindo agora. Talvez tudo ainda pareça confuso, denso, inquieto. Mas essa é a primeira reação da alma quando a verdade começa a tocar regiões que ela mesma escondeu por anos. Então respire, permaneça. Deus está aqui, não no vídeo, mas nesse silêncio que ficou depois dele. E Ele está esperando que você diga apenas uma frase: eu quero ver. Porque quando essa frase é dita do fundo da alma, o céu responde com olhos. Se essa palavra te despertou, compartilhe, mas não por vaidade, por urgência.
Comente, testemunhe, envie, curta se sentiu algo, inscreva-se se algo em você acendeu, não por algoritmo, mas por propósito, porque há pessoas andando com os olhos fechados e talvez essa mensagem seja a tocha que faltava para guiá-las de volta. E se você chegou até aqui, é porque já não caminha mais sozinho. Você foi chamado, e uma vez chamado, não há como desver. E se você deseja ir ainda mais fundo em sua comunhão com Deus, temos algo especial preparado para você. Na descrição do vídeo, há um material incrível que pode trazer propósito e direcionamento para cada dia de sua semana. Ele foi pensado para ajudá-lo a construir uma vida de oração consistente e uma fé fortalecida. Não deixe de conferir. Pode ser exatamente o que você precisa para viver uma transformação completa.